Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, Gotti aqui de novo com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre ligações químicas. Então, vamos lá, vamos meter bronca. O que são ligações químicas, cara? Ligações químicas são fenômenos que acontecem na natureza e o objetivo desses fenômenos sempre é o abaixamento da energia. Isso é uma coisa que você pode levar para a sua vida. O universo, ele sempre busca ter a menor energia possível. A ligação química é exatamente um fenômeno que acarreta isso. Ligação química é quando eu tenho átomos, e esses átomos têm uma energia, a energia dele, e por algum motivo eles começam a interagir. Essa interação entre esses átomos faz com que a energia do meu sistema seja abaixada. Bom, essa é a característica básica para que ocorra a ligação química. Mas o importante é que você entenda que esse abaixamento de energia gera uma estabilidade, ou seja, meus átomos, eles sim procuram baixar energia, mas a estabilidade é algo que predomina quando eu estou falando sobre ligações, ou seja, quando eu realizo ligações químicas, meus átomos procuram estabilidade. Como que essa estabilidade é alcançada? Com a diminuição da energia. Show de bola? Existe uma regra, e eu tenho problemas sérios com essa regra, porque ela não funciona para todo mundo, e a gente vai ver isso para adiante, que é a regra do octeto. O que diz a regra do octeto? A regra do octeto diz para a gente que para um átomo estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Isso foi observado por alguns cientistas observando os gases nobres. Os gases nobres são elementos que, em sua grande maioria, não realizam ligação química. Eles são estáveis sozinhos. Bom, qual foi a associação que eles fizeram? Se os gases nobres são substâncias, ou melhor, são elementos que não realizam ligação química, isso quer dizer que eles já são estáveis. Que característica todos eles têm em comum? 8 elétrons na camada de valência. Show de bola? E é importante que você saiba, cara, a camada de valência é a camada mais externa que eu tenho no meu átomo. Ou seja, se meu átomo tem 4 camadas eletrônicas, a camada de valência vai ser a 4ª camada. Tranquilo? Bom, aqui a gente fala exatamente sobre isso, né? Os gases nobres são esses elementos que possuem 8 elétrons na camada de valência. E aí é interessante, eu vou começar aqui a dar aquela rabiscada, que você veja exatamente a configuração eletrônica que a gente tem aqui dos gases nobres. Se você observar, com exceção ao hélio, todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência, né? O neônio, por exemplo, o neônio, que está na camada 2, possui 2 elétrons na camada 2s, no orbital 2s, perdão, e 6 elétrons no orbital 2p. Então, o total na camada 2 ele possui 8 elétrons. E se isso daí repete para todos, o argônio na camada 3, o criptônio na camada 4, o xenônio na camada 5, o andônio na camada 6. Tranquilo? Bom, com exceção ao hélio, e é importante que você entenda isso, 2 elementos desses elementos que a gente mais vê não obedecem muito bem essa regra do octeto, que é o hélio e o hidrogênio. Eles têm uma regra própria que eu chamo de regra do dueto. Eles ficam satisfeitos quando eles alcançam 2 elétrons na camada de valência. O hélio, por ser um gás nobre, já tem esses 2 elétrons na camada de valência, então ele já é estável. E o hidrogênio, ele busca mais um elétron. O hidrogênio, ele só tem um elétron na camada de valência, ou melhor, ele só tem um elétron, né? A gente viu isso lá no estudo do átomo, no estudo da estrutura atômica. O hidrogênio é um próton e um elétron. E aí, quando ele ganha mais um elétron, ele fica com a configuração eletrônica semelhante à do hélio e alcança sua estabilidade. Show de bola? É interessante, e eu falo isso para você por uma questão da minha consciência. Eu não quero ficar com consciência pesada, caso um dia você vá fazer alguma coisa que estude química. A regra do octeto ela funciona muito bem para elementos do primeiro e segundo período. Todos os outros elementos não se encaixam muito bem nela. Tem um fenômeno que a gente chama de expansão do octeto, que se você for olhar na tabela periódica com 118 elementos, e ali eu tenho 8 mais 2, 10 elementos que representam, que seguem essa regra, então, na verdade, a regra é a exceção, né? A regra do octeto ela funciona muito bem no primeiro e segundo período. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui, né, essa rabiscada que a gente fez. E para a gente conseguir terminar esse vídeo, eu vou começar a explicar para vocês a estrutura de Lewis, que é o próximo ponto interessante para que a gente possa seguir com a teoria das ligações, né? O que é a estrutura de Lewis? A estrutura de Lewis é uma representação que eu faço de determinado elemento com seus elétrons na camada de valência. Então aqui a gente vai ver os exemplos.
primeiro exemplo que eu peguei foi o flúor. O flúor tem número atômico 9. E aí eu vou fazer a distribuição eletrônica dele, né? A distribuição eletrônica do flúor fica a seguinte, ó. 1s2, 2s2, 2p5. Tranquilo? Aí você consegue observar nitidamente que na camada 2, que é a camada de valência, a gente tem um total de 7 elétrons. Bom, como que eu represento então a estrutura de Lewis, God? O que seria a estrutura de Lewis para esse elemento? Eu vou fazer aqui uma divisão, tá? Para a gente poder depois não confundir. A estrutura de Lewis para esse elemento, flúor, seria algo semelhante a isso aqui, ó. Deixa eu melhorar essa escrita, né? Seria algo semelhante a isso aqui. Eu posso representar os elétrons com bolinhas, que é o que eu faço geralmente. Ficaram muito próximas, tá bom, né? Posso representar ele com bolinhas. E aí eu represento com 7 bolinhas. Ou posso representar também com xizinho. Não tem um jeito mais certo. Cada um representa uma forma, xizinho ou bolinha. Eu geralmente represento com xizinho. Como que ficaria, então, a estrutura de Lewis do nosso elemento oxigênio? A sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p4, né? E aí, se você observar, a sua camada de valência possui um total de 6 elétrons. Bom, 6 elétrons na camada de valência. Então, o meu átomo de oxigênio teria a estrutura de Lewis semelhante a isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola? Para a gente terminar, vamos fazer os próximos, né? Vamos fazer ali do nitrogênio e do carbono. Como que ficaria a distribuição eletrônica do nitrogênio? 1s2, 2s2, 2p3. Sua camada de valência é a camada 2 também, e ela tem um total 5 elétrons. Bom, como que fica então a estrutura de Lewis para esse elemento? A estrutura de Lewis para esse elemento ficaria da seguinte maneira. 5 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, em volta dele. Para acabar, a gente faz o do carbono, né? Como que ficaria a distribuição eletrônica do carbono? 1s2, 2s2, 2p2. E aí, você consegue deduzir dessa maneira que sua camada de valência, que é a camada 2, possui um total 4 elétrons. Certo? Isso quer dizer que o carbono, nosso amigo carbono, que a gente está cansado de ver, possui ao total 4 elétrons de valência. Então, eu represento 4 bolinhas. Tranquilo, galera? Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Não deixe de assistir todos, ok? Beijão.